E quando começamos o dia, nós não sabemos o que vem pela frente, assim como todo começo de qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Não sabemos o que vem pela frente. Planejamos o dia, planejamos as ações, planejamos as rotinas, mas nem sempre tudo acontece como nós desejamos ou como nós desejaríamos que acontecesse. E isso aconteceu também com os discípulos de Jesus. Existe um trecho em que Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. Os discípulos que estavam com ele viram esse grande milagre acontecer. E depois disso, Jesus dá a ordem para que os discípulos passem para outra margem do lago, mas não vai com eles. Jesus vai para a montanha orar. E os discípulos vão, pegam o barquinho, e no meio do lago acontece uma grande tempestade. Eles não imaginavam que seriam surpreendidos por uma grande tempestade naquele momento. Eles estavam na presença do Criador, do Filho do Deus Altíssimo, né? E viram mais uma vez as maravilhas de Jesus. E eles passam, e no meio do lago vem uma grande tempestade. E o texto fala assim: naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Olha que situação! Eles já estavam passando por um balanço do barco, lutando contra uma ventania. E, de repente, aparece uma imagem fantástica andando sobre as águas, coisa que eles nunca tinham visto. E o terror toma conta deles e eles gritam: "É um fantasma." Agora, curioso, não é? Curioso que mesmo com a ideia de que é um fantasma, quando Jesus fala: "Se acalmem", né? Pedro, ele toma uma atitude interessante, né? Se é um fantasma, como é que ele quer ir até ele? Mas ele demonstrou ali um ato de coragem, né? "Ah, se é o Senhor mesmo, eu vou até aí, andar sobre as águas." Pedro nunca tinha andado sobre as águas. Ele tinha andado sobre as águas num barco navegando, mas a pé nunca tinha feito isso. E então, quando existe uma situação difícil, uma situação inusitada na nossa vida, uma situação surpreendente, a tendência do ser humano é ter medo. Todos eles tiveram medo. E aí a imaginação do ser humano cresce diante disso. Receber um grande desafio, passar para o outro lado, passar por uma ventania que não era esperada. Até então, eles, quanto pescadores, deveriam saber agir com o mar e o barco em meio à tempestade, porque normalmente a pessoa que trabalha no mar, que tem o seu convívio naquele meio, naquele ambiente, né? A pessoa é experiente, ela sabe lidar com esse tipo de situação. Talvez eles estivessem administrando, né? Com medo, sim, porque não sabiam que a violência do mar poderia fazer o barco afundar. E eles vivem uma outra situação. Aparece alguém andando sobre as águas, como eu falei ainda há pouco. O medo no ser humano é frequente, porque nós somos humanos.
E, às vezes, algumas pessoas, alguns pesquisadores dizem que o medo, em algum momento, ele serve até como defesa. Mas existe um medo que paralisa por completo a pessoa. E é contra isso que nós temos que ter atenção. Quando Jesus falou para Pedro, venha, Pedro foi, ele ousou, embora depois ele tenha ficado com medo e viesse a afundar. Um outro exemplo desse tipo de atitude está lá no livro de Deuteronômio, quando Moisés está com todo aquele povo hebreu que saiu do Egito, que está diante do mar, está encurralado diante do mar e com Faraó atrás. Moisés, desesperadamente, né? Moisés busca a Deus e Deus fala: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E a situação é bem parecida. Como é que eu vou marchar tendo um mar enorme na minha frente e não tenho para onde correr? Mas era necessário que desse o primeiro passo. E quando Moisés levantou o cajado e o povo marchou, o mar se abriu. Um outro exemplo que também existe na Bíblia está no livro de Esther, quando o povo de Esther estava sendo ameaçado de morte e ela precisava falar isso com o rei. Na presença do rei não se entrava a qualquer momento, nem qualquer pessoa, mesmo Esther sendo a rainha. Não era assim que acontecia. E o que Esther falou? Ela se preparou para entrar na presença do rei. Ela jejuou e pediu apoio de outras pessoas também que a ajudassem nessa preparação. E Esther, quando passou o dia do jejum, ela se apresentou, mas antes disso ela falou assim: eu vou, se perecer, pereci. Ela teve medo? É possível, mas ela decidiu ir, porque ela sabia que era uma decisão importante, não é? E quanto a nós? Nós estamos começando alguma coisa na nossa vida, um trabalho novo, um estudo novo, um momento de uma viagem, ou estamos simplesmente começando o dia. Eu já tenho meu dia planejado, mas quais serão as surpresas que eu vou viver durante esse dia? Posso não viver surpresa alguma, pode ser apenas um dia confortável de rotina, mas nem sempre é assim, porque os momentos que vivemos hoje no mundo são surpreendentes. A cada dia vemos notícias acontecendo e o que mais temos visto atualmente são notícias de tristeza, de morte, de guerra, coisas que acontecem assim de uma hora para outra. No trânsito, por exemplo, guiando um carro ou andando num veículo, alguém dá uma cortada no carro, alguém passa sem nenhum cuidado na frente de um outro carro e a pessoa se irrita a ponto de sair e provocar uma discussão que pode até levar a um final infeliz. Quantas vezes na rua, até andando, alguém passa por nós tão apressado para ir para as suas ações que esbarra e isso gera confusão e muitas vezes a confusão pode gerar uma briga, um desconforto maior, para não falar até numa situação de morte. Há algum tempo, eu saindo aqui do prédio, virei na esquina, e quando eu virei na esquina, vi um jovem sentado com os pulsos cortados, sangrando. Eu, quando virei na esquina, eu não imaginava que eu fosse ver uma situação dessa. E em outro dia, quando eu virei na esquina, havia um acidente, uma jovem que não deve ter feito uma manobra numa motocicleta, se desequilibrou e estava ali estirada no chão, morta. Mas também a vida às vezes nos surpreende com situações agradáveis, não é? Quantas vezes estamos em nossos lares e chega alguém, hoje eu vim visitar você, e traz uma palavra, e traz um presente, e é uma visita agradável. Então, diante de qualquer circunstância, nós temos que parar e começar o nosso dia buscando ao Senhor, porque Ele sabe o que temos pela frente. Ele sabe, Ele pode nos
pode, e Ele nos alerta quando nós o buscamos, e Ele nos orienta o que fazer. Ele prepara a nossa alma, Ele prepara o nosso espírito. Quando Jesus falou para Pedro, vem, eu creio que Pedro identificou aquela voz, porque ele falou assim: se é o Senhor mesmo, me manda ir até aí. E a resposta veio em seguida: vem. E ele foi com segurança. Embora, quando chegou e pisou nas águas e andou sobre elas, ele se deixou abater pelo vento e ele parou de olhar para Cristo e percebeu o vento que estava ali ameaçando, como diz o trecho. Para aqui, ó. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Pedro deu um passo de fé. Vou e vou andar. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Pedro, ele ousou. Os outros não, ficaram ainda lá apavorados, mas ele foi. E nessa decisão que ele tomou de ir em direção a Cristo, ele viveu um grande milagre. Ele também andou sobre as águas. Mas o vento, ou seja, as intempéries da vida, nos provocam a olhar para a sua realidade. Era como se, me permitam uma metáfora, era como se viesse assim o vento e dissesse: acorda, você está vivendo uma ilusão, você tem problemas, você tem situações para resolver, você está sonhando em andar sobre as águas? Era como se algo, a Bíblia não fala isso, eu estou fazendo uma metáfora, era como se algo quisesse arrancar Pedro da presença maravilhosa de Jesus. E conseguiu, porque ele afundou. Mas o detalhe importante: socorre-me, Senhor, porque ele estava diante do Senhor e foi socorrido. Que hoje, eu e você, ao sairmos para nossas rotinas, tenhamos em mente que Jesus está presente. Basta que nós o busquemos, basta que nós venhamos a crer que Ele é Senhor e pode nos socorrer. Então, se Jesus diz vem, ou se Jesus diz vai, não tenha medo, porque algo vai acontecer. Às vezes saímos porque temos que visitar alguém, ou recebemos uma missão, Ivani, vá lá e resolve essa questão tal. E eu penso, mas como é que eu vou? Eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas se essa missão, se esse trabalho, se esse projeto, se essa visita que eu vou fazer é algo que já está planejado por Deus e eu tenho que todos os dias colocar a minha vida no altar na presença do Senhor, então eu tenho que apresentar essa questão também, dizer: Senhor, estão me enviando a algum lugar para visitar uma pessoa, para fazer uma ação, para comprar algo, e eu tenho que ir. Eu não tenho como deixar de ir. E eu vou, mas eu vou em paz, porque eu sei que o Senhor está comigo todos os dias. E eu creio que o Senhor pode me guiar e pode tomar essa minha questão em tuas mãos. Quando eu tenho que visitar alguém num hospital, Senhor, eu vou, porque eu sei que eu preciso ir. Quando eu tenho que acolher alguém, mas eu creio que o Senhor é comigo e que com o Senhor eu posso saltar muralhas. Então, Senhor, eu vou em paz. Que nós pensemos nisso hoje. Apresente sua vida ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele conhece e sabe todas as coisas e sabe a sua natureza. Se for o caso de você estar indo por uma situação onde viverá dificuldades, lembre-se que o Senhor está contigo e Ele derruba barreiras. Amém? Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra que nos incentiva a ter fé, que nos incentiva, Senhor, a caminhar, mesmo sem saber o que temos pela frente, o que viremos a encontrar. Podemos ver situações boas e situações que não são tão agradáveis, mas, Senhor, nós sabemos que é a solução, que é a resposta,
que nós possamos, Senhor, tão somente concordar com o Senhor nas suas direções, nos seus projetos, nos seus mandamentos. O Senhor deu uma ordem a Pedro: venha, e ele foi. Senhor, que nós possamos ir, mas que, ao contrário de Pedro, nós podemos ir olhando para o Senhor e continuar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Toma nosso dia, Senhor, nossas ações, nossos planos, nossos sonhos em suas mãos, Senhor. Entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.